Boa noite a todos. Retornando, hoje é do nosso intervalo, hoje é dia 9 de novembro de 2020. O nosso assunto de hoje é a respeito do SPED, o ECF, tá bom? Então, a gente estava comentando sobre a validação e esse slide da validação a gente já havia comentado, né? Então, vamos seguir adiante. Aí que ele mostra, né, como se fosse a tela, né, mostrando ali a validação. Aqui, novamente, mostrando os blocos, só para a gente, né, visualizar. Então, a gente falou, ó, lembra que a gente viu o passo a passo? Que no primeiro passo ele dizia, olha, é importante que você tenha, né, o arquivo da ECD desse ano, da ECF do ano anterior, né, a que você vai querer, né, arrumar os dados para transmitir. Aqui ele fala, né, dos vários blocos, então, que a gente já comentou, né, mas é bem interessante. Eu gosto de visualizar, ele visualmente, assim, colorido, é bom para fixar, né? Então, ó, bloco P de lucro presumido, o T do arbitrado, lucro real é o N, né? Imunes isentas U, X informações econômicas, e a gente vai mostrar um pouco mais ali das telas. Quer ver? Ó, opa, desculpa. Ó, então a gente está no 0, tá? Aí ele vai, ó. Registro, né? 0000, identificação da entidade. Aí aqui, se vocês estiverem vendo no computador, eu acho que aparece legal para vocês, né? Eu tenho uma segunda tela, então para mim ainda aparece um pouco menor na minha tela, mas na lateral tá bem legal para visualizar. Então ele mostra, ó, identificação da entidade, tá de boa, William disse, ó, parâmetro de tributação. Então ele vai dando os vários códigos, ó, e daí você já vai vendo aqui, ó, recuperação de dados, né? Os próximos passos que a gente vai ver, ó, o P do presumido, o plano de contas, mapeamento, tá? E daí você consegue, né, tipo, com mais ou com menos clicar. Então, registro 00, identificação da entidade, nome empresarial, identificador do período, escrituração, se ela é retificador ou não, tipo da ECF. Registro 0010, parâmetros de tributação. Aí aqui você vai dizer, ó, optante pelo refis, indicador de optante pelo PAS, forma de tributação do lucro, né, dados a lei a respeito dos parâmetros de tributação. Parâmetros complementares, então, sujeito à alíquota de contribuição social sobre o lucro líquido de 9, ou 17, ou 20%, quantidade, né, aqui, administradora de fundos de investimento. Então, aqui ele vai justamente colocar, né, mais informações dos parâmetros complementares, ó. E a gente está descendo aqui, ó, nessas informações aqui das telas, tá? Registro 030, os dados cadastrais, que aparece aqui, ó. Que aparece aqui. Quem vai assinar a ECF? Então, aqui, ó, administrador João Paulo da Silva, contador Márcio Henrique. Bloco C, informações recuperadas da ECD. O bloco C não é preenchido pela empresa, o sistema preencherá o bloco C no momento da recuperação da ECD. Somente poderão ser recuperadas ECDs do tipo G, R, B ou S. G, livro diário completo sem escrituração auxiliar. R, livro diário com escrituração resumida. B, livros, balancetes, diário e balanço. Ou S, escrituração da sociedade, conta de participação mantida pelo sócio ostensivo. Regra que obriga a entrega da ECD para empresas tributadas no lucro presumido. Distribuição de lucros sem incidência do imposto de renda retido na fonte. Parcela de lucros ou dividendos superiores ao valor da base de cálculo do imposto de renda diminuído dos impostos e contribuições a que estiver sujeita. Aqui, ele está falando daquela regra que quando a gente falou da ECD, o que ia fazer uma empresa do lucro presumido ser obrigada a entregar a ECD, né? Que daí na hora que você verifica ali a parcela dos lucros, ela é superior à base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica. Então, fez ali o cálculo, seria uma situação que ela seria obrigada a enviar a ECD. Tipos de escrituração, né, aqui,
obrigado a entregar ECD ou entrega facultativa, haverá recuperação dos dados, é o C. L, não obrigado a entregar a ECD, livro caixa, opção do lucro presumido, parágrafo único. Atenção, esse campo deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido e as imunes ou isentas. Caso a pessoa jurídica entregue a ECD facultativamente e não queira recuperar os dados, deve utilizar o L, né? Então, o L é se ela não foi obrigada a entregar a ECD, e se ela é obrigada, ela lança como C. Então, aqui a gente está falando do bloco C, ok? Aí agora, bloco E, informações recuperadas da ECF anterior e cálculo fiscal dos dados recuperados da ECD. O bloco E não é preenchido pela empresa e o sistema vai preencher no momento da recuperação da ECF do ano anterior. Ele vai puxar os dados, né? E efetuará os cálculos relativos aos dados recuperados da ECD. Agora, o registro J. O J é o plano de contas do contribuinte. Aí traz o plano de contas do contribuinte. Bloco K, saldo das contas contábeis e preferenciais. Ó, aqui eu não vou falar todos, né? Aí que o bicho pega, ó. Bloco K, saldo das contas contábeis e as referenciais, para bater ali as contas, né? William, quer comentar alguma coisa ali a respeito um pouco da tua experiência, da tua prática ali, do teu dia a dia, se não tiver nenhum problema ali de comentar, né? Tipo assim, o que geralmente, não no teu caso nunca dá erro nem advertência, mas tipo assim, o que geralmente o pessoal comenta ali que acontece bastante, algum fato interessante, alguma coisa nesse sentido? Aí no bloco K, onde aparece o plano de contas ali que está referenciado, que o professor está falando, sim, cara, dá muito problema. Porque daí você recupera a ECD, tá tudo desconfigurado ali, o plano de contas, essas coisas, aí o bicho pega. Que para arrumar isso aí é complicado. Sim. Daí tem que arrumar por trimestre, tem que arrumar por... Depende do tipo de... Como é que está sendo a contabilidade ali, o fechamento, né? Sim. Se é anual, se é trimestral, dá bastante problema aí. Legal. Obrigado, William. Obrigado. Então, bloco K, o saldo das contas, né? Então, a ideia de trazer as imagens era para que pudesse a gente ter uma visualização, né? Pudesse acompanhar e ter um parâmetro. E por isso que é legal também quando a gente tem, né? Quem está no dia a dia aqui trabalhando, que ele também vai comentando o que se visualiza, né? Então, ó, o K355, né? O saldo das contas contábeis de resultado, né? Demonstrações de resultado. O K155 era o balanço. Aí depois, registro S, balanço patrimonial, L100, balanço patrimonial referencial. L200, método de avaliação do estoque. Aí aqui, ó, que está como, por exemplo, ó, custo médio ponderado, né? L210, informativo da composição dos custos, para fazer todos os cálculos. L300, demonstrativo do resultado líquido do período. Identificação, bloco M, identificação da conta na parte B do LALUR e do ELAX. Então, é claro, né, é bastante informação, né? Lembrando, pessoal, o meu objetivo, né, não é que vocês fiquem que nem loucos aqui para decorar, mas é que depois vocês peguem o material, deem uma acessada, dá uma olhada. Surgiu mais alguma dúvida, algum questionamento, né? Busque lá em perguntas frequentes da Receita Federal do Brasil, quando ele fala ali a respeito dos SPEDs, né? Vai passando aqui os slides, visualiza um pouco aqui e na lateral, porque às vezes a pessoa não está no dia a dia mexendo ou trabalhando. Então aqui as telas era só para dar um norte, de uma forma buscar visualizar, né? O bloco M, demonstração da base de cálculo da contribuição social do lucro líquido, registro M350, registro N, a base de cálculo do imposto de renda, então aqui, né, ó, contribuição social, N, imposto de renda, N620, aqui, ó,
questão da alíquota do imposto de renda, adicional, diferente, ele vai trazendo aqui, né, ó, e vocês podem ver que a gente consegue ver aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, né, aqui, ó, apuração imposto de renda mensal por estimativa. Aqui, ó, com base no lucro real. Balanço patrimonial. Então, o que a gente está vendo, foi que nós conversamos, para quem não está mexendo no dia a dia, é justamente o seguinte, né, que é o P do lucro presumido. O que a gente está vendo é assim, ó, comentei para vocês, né, anos atrás, você baixava o sistema, gerava a guia no máximo e mandava ali a informação da guia referente a coisa. Atualmente, eu estou, né, encaminhando todas as informações e a Receita tem todas as informações sobre as operações da minha empresa, né? Os custos, os resultados, balanço patrimonial, tudo vai estar lá no sistema, não só da minha empresa, como das diversas, né, das demais, com as movimentações, e com isso eles vão fazer o cruzamento. A gente comentou numa outra aula que, inclusive, a circulação de mercadoria, hoje em dia, com a questão da tecnologia, de 5G e tudo mais, né, você vai rastrear. Assim como acontece com o gado, que o gado tem o brinco, ninguém... Né, tem toda uma preocupação até com a questão do furto de gado, mexeram na legislação penal e tudo mais, dos semoventes, né? Mas num futuro próximo, com tudo monitorado por câmeras, com todo o controle da movimentação, com os códigos, que nem quando a gente vai nas lojas, né, que os produtos, eles têm o código preso, e quando você compra um produto na loja, ela queima aquele código, né, para que não apite na saída. Então, assim, vai chegar no patamar que o caminhão está transitando, você consegue identificar ali qual que é a mercadoria que está dentro dele. Aí, qual que é o outro caminho? O que acontece? Alguns podem dizer assim, professor, mas é o seguinte, eu sei que vocês participaram da palestra, né? Não me lembro que dia, mas não foi na nossa aula, acho que foi tipo numa terça, que daí eu sei que vocês também estavam, que era a respeito daquele profissional do executivo do Banco Itaú, quando ele falou do Pix. O que se busca, né? Se busca, num futuro próximo, lembra que ele falou? O pipoqueiro vai fazer um Pix, qualquer pessoa, por mais simples ou por menor que seja o valor, vai conseguir fazer a movimentação eletrônica de uma forma bem simples, né? Vai ter o QR Code, com o QR Code ele transfere, aí você paga a pipoca, se duvidar, paga até o... Aliás, estava uma vez em Brusque, né? Aí deu uma de desentendido, né? Aí um colega meu advogado falou, não, o cara chegou e falou assim, estava no carro, né? Estava com um colega advogado, né? No meu carro, né? Aí a pessoa chegou e falou assim, doutor, dá um dinheiro para mim, né? Tava de terno, tudo, né? Com adesivo no carro. Aí eu falei, outro dia, não tem dinheiro hoje, né? Aí ele falou, doutor, mas eu tenho cartão. Eu falei, sempre, peguei meu cartão de visitas, né? Falei, pode passar no escritório, né? Era do sócio ainda, né? Falei, pode passar no escritório, que é do sócio aqui, né? Pode passar no escritório, né? Aí o advogado falou, não, Rafael, olha ali o que ele está te mostrando, né? O que ele tinha? Ele falou, o cara era a pessoa que estava pedindo dinheiro ele estava pedindo dinheiro, não estava vendendo produto, não estava vendendo bala, nada, estava pedindo dinheiro no farol. Aí ele pediu o cartão, mas ele queria dizer o seguinte, não era o meu cartão de visitas, porque às vezes a pessoa está com uma dificuldade, já passei por situação, o cara fala assim, ai meu Deus, estou passando necessidade, não tenho onde tirar dinheiro, não tenho... Falei, vamos ver se tu tem direito então a algum benefício do governo, passa no escritório, né? E daí a pessoa passa no escritório. Tem uma vez a pessoa que falou assim, Rafael, não sabia meu nome, mas ele falou, né? Mas eu não tenho como ligar. Eu falei, liga a cobrar, então eu vou te atender, né? Então assim, se o cara tiver direito, se tiver, né, dá para buscar um benefício assistencial. Tem casos de pessoa realmente está com uma dificuldade ali, tem uma deficiência, né? Mas moral da história, nesse caso, o que era? Ele tinha uma maquininha de cartão, né? Então, assim, a pessoa que estava lá, que estava pedindo dinheiro, ele tinha uma maquininha de cartão. Ele falou, se você pode, né,
ir em qualquer local e passar o cartão, né? Existe até um questionamento que eles fizeram ali a respeito das igrejas, né? Que tinha igreja que tinha para passar, o cara quer fazer uma doação, hoje em dia é mais difícil a pessoa não ter dinheiro, né? O William disse que já está em 2050. Aí o cara chegou e falou, o cara tinha maquininha, né? Aí eu fiquei com mais receio, tem receio de passar a máquina, né? Mas assim, ó, qual que é a ideia do Pix? Se você consegue fazer com um custo muito barato, que hoje em dia é caro fazer uma TED, né? Eu acho que talvez esse último pacote que o Banco Itaú me ofereceu, eu não estou pagando porque eu não vi debitar, também não estou acompanhando tanto. Mas se não, o banco me cobrava R$17,50, R$18,50, sei lá, para fazer uma TED. Então, assim, né? De um banco para outro banco, não compensava, você acabava sacando e fazendo pagamento em dinheiro. A ideia do Pix é o seguinte, pensem só comigo, se você não tem custo algum, ou se é muito ridículo o valor, você acaba não trabalhando com dinheiro. Se você não trabalha com dinheiro, toda a movimentação, o Banco Central está inclusive incentivando, né? Vamos fazer o Pix, ele consegue controlar toda a movimentação e, por outro lado, a Receita Federal também está acompanhando ali todo o faturamento. Então, assim, o que acontece? Aquilo que acontecia com alguns profissionais, né? Às vezes você vai a algum profissional, o Jean sabe bem, porque o Jean faz auditoria aí. Você vai em algum profissional, mas não na cidade dele, ali na cidade que vocês estão aí não, mas em outras cidades acontece, que às vezes o profissional da área da saúde, ele fala assim, mas é com recibo ou sem recibo? É com nota ou sem nota? Tipo, o cara, tá trabalhando? Tipo, tem que emitir, né? Tipo, não, eu vou, né? Mas assim, acontece bastante. Inclusive, né? Como a gente deu uma passada recente em alguns, por causa de algumas questões da família, né? Na hora que você faz o telefonema, a secretária é bem clara. Ela pergunta assim, como é que é plano de saúde? Você fala assim, não, é particular. Daí ela fala assim, só em dinheiro, só em dinheiro, doutor. Só em dinheiro, você pode trazer o dinheiro. Então, tipo assim, pagamento antecipado em dinheiro, tipo, não é nem depósito, nem deposite, né? Com isso, com o tal do Pix, você vai acabar, porque você fala assim, vou eu andar com dinheiro, com o risco de acontecer algum furto, alguma coisa assim? Não, faço tudo de forma eletrônica e, ao mesmo tempo, tudo está no sistema. Então, assim, se aquele comerciante, ou né, um pequeno comerciante, ele não quiser declarar o faturamento, ele, digamos, ele não existe não querer, né, mas se ele não declarar, ele vai morrer ali pela boca numa maquininha do cartão de crédito, né, ou do Pix, nas transações eletrônicas. O que acontece muito? Hoje em dia, muitas pessoas, né, eles acabam controlando o faturamento e agora, com o faturamento, eles controlam pelo cartão de crédito. Então, assim, às vezes, eles fazem os lançamentos das notas por causa do cartão, né? Mas o que acaba acontecendo em dinheiro e coisa e tal, acaba não lançando, né? Isso com tudo, né? Mesma coisa com aluguel e tudo mais, né? Às vezes a pessoa acaba perguntando assim, mas o senhor vai declarar, não vai declarar? Porque eu também tenho que ver como é que vou fazer minha declaração, né? Beleza. Registro P200, apuração da base de cálculo de imposto de renda sobre lucro presumido. Registro P300. Então, algumas imagens aqui, né? O cálculo, apuração P200, cálculo P300. Que nem eu falei, né? Para mim, não para o cara fazer concurso, né? Mas para mim, não estou preocupado de você decorar cada um, cadê minha seta? Cada um dos códigos aqui, né? Porque passado o tempo acaba vindo um outro código, né? Acho que até já teve um agora recente para 2020. Então, assim, vai havendo essa. Oi, pode falar. O que eu tive bastante erro na ICF foi isso aqui, ó. Foi, tipo, recuperar a ECD e lá na ECD a entrega tá como anual,
E daí aqui na ECF, a apuração teria que ser trimestral, né? Para apurar o imposto ali, trimestral. E daí ele estava puxando tudo anual, né? Conforme puxou lá na ECD. Tu recupera todos os dados lá da ECD e joga aqui, né? Sim. Tive que arrumar tudo manual, porque daí já estava entregue a ECD. Aí colocar tudo aqui, tudo trimestre por trimestre, dentro aí das demonstrações. Sim, legal. Legal nada, essa... Isso é horrível. Isso Quanto é tempo horrível, trabalho pra caralho. Não é fácil. Legal, bacana, obrigado. Ó, aí, da mesma forma que a gente fez aqui, né? Aqui eu tenho, ó, o registro, né? O cálculo da contribuição social, pequeno, né? Aí aqui um pouco mais falando dos registros, tudo mais. Para eliminar a advertência, a limitação deve incluir a conta contábil analítica, último nível, para eliminar o resultado do trimestre. Aqui ele vai dando algumas informações, para deixar que vocês fiquem mais à vontade, até para dar uma olhada ali no material, da questão ali de alguns erros, alguma coisa assim. Quando eu montei o material, eu fui montando, e daí eu até tinha feito algumas considerações do que é que mais aparecia na época, né? Que é isso que o William tá muito bem explicando ali para a gente, comentando algumas situações que acontecem. Então, era assim, parte desse material, o que eu fiz, né? Vou atrás do CRC para ver material de palestras e tudo mais, e tinha alguns erros que estavam acontecendo bastante naquela ocasião, então eu peguei e puxei, então, que vocês pesquisarem que vocês podem ver se alguns pontos ali, né, para eliminar a advertência de validação. O bloco Q é o livro caixa, né, o bloco deverá estar preenchido para as pessoas jurídicas pelas temáticas acima de 1.200.000. Aí depois, lucro presumido, restrição para lucros distribuídos, do CARF. Aí algumas informações ali extras, ali não vou entrar nesse tópico, é só para mostrar ali os blocos mesmo, tá? Bloco T é o lucro arbitrado, aquela situação, né, onde houve alguma situação de sonegação ou que teve alguma coisa que a Receita apurou de forma diferente, então ele vai aqui para o lucro arbitrado. As imunes e as isentas, né, então diz assim, ó, registro 1030, identificação dos períodos e forma de apuração do imposto de renda à pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas imunes e isentas. Aí aqui, diz assim, ó, as imunes e isentas, desobrigadas do imposto de renda e da contribuição social e que não estejam obrigadas a entregar a ECD, deverão preencher os seguintes registros. Aí aqui ele dá os códigos que devem ser preenchidos, que foi o que o William tinha me perguntado, que eu até coloquei aqui a tela que ele tinha me mandado. Ó, entidades imunes e isentas no imposto de renda devem entregar a ECF, né, a DIPJ, né? Então, aqui ele traz a informação. Então, assim, mesmo sendo imunes ao imposto de renda, estão obrigados a entregar a ECF. Os templos de qualquer culto, associação, clubes recreativos e esportivos, os partidos políticos, inclusive suas fundações ou entidades sindicais de trabalhadores, as instituições de ensino, de educação, perdão, e as de assistência social, sem fins lucrativos, desde que observados os requisitos na lei. Aí ele explica aqui, né, quem que é imune, e ele explica outros aqui. Aí ele diz, ó, para gozo da imunidade, as entidades estão obrigadas a atender a diversos requisitos, dentre os quais não remunerar de qualquer forma seus dirigentes pelos serviços prestados, aplicar integralmente no país os recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, manter a estruturação completa. Tá? Esse material aqui, ó, esse link aqui, foi o que o William nos passou na aula passada, que a gente não teve o nosso encontro, mas que era um ponto que a gente havia comentado. Ele falou, ó, professor, está aqui o link aqui que a gente tinha comentado na aula passada. Beleza. Então, ó, ele diz quais são os registros, né? Porque é lá no bloco U. Então, abertura do arquivo digital, parâmetro de tributação, aqui são os meus pontos ali, né?
Identificação dos signatários. Isso aqui é o inicial lá do 0, né? Registro da origem e aplicações dos recursos imunes e isentas, X390 e Y612. Identificação e rendimentos dos dirigentes, conselheiros, sócios e titulares. As imunes e isentas desobrigadas do imposto de renda e da contribuição social e que estejam obrigadas a entregar a ECD, além dos registros acima, que isso aqui são aqueles primeiros, né? Abertura, parâmetro, coisa. Aí depois ele vai aqui, né? Também preencherão os blocos C, E, J, K e U. Esses blocos serão preenchidos pelo sistema por meio da recuperação do AECD. Aí aqui, ó, lembra que tem ali, ó, o tipo de escrituração que você pode preencher, né, com L. Ó, entrega da AECD, para esse caso, deve mencionar a forma de escrituração L. Também de extrema importância, as entidades que não apresentam resultados tributados por motivo assinalaram respectivos opção D, desobrigada. Tá? Aqui, ó. Desobrigada e desobrigada. Ó. E aqui ele diz, ó, tipo de entidade, ó, associação civil, não obrigada a entregar a ECD. Né? Desobrigados a entregar a ECD. Então, quem não é obrigado a entregar a ECD, coloca o L. Que é, lá nos parâmetros de tributação, se a gente tinha ali o código lá na frente, né? Então ele vai clicar aqui, porque não precisa decorar que é, se é L ou qual que é. Ele vai clicar aqui e ele vai visualizar, tá? Ó, o manual aqui das informações, registro 930, né? Nos demais casos, o sistema exigirá assinatura por parte do representante legal e do contador. Se ela for desobrigada de entregar ECD, exigirá somente a assinatura do representante legal, não precisa ter o contador aqui, tá? No caso que ela é desobrigada a entregar ECD, no caso das imunes e isentas. Aqui, imunes ou isentas, registros e campos requeridos. Requisito Q100. Registro exigido apenas para pessoa jurídica de lucro presumido se exercida a opção de receita anual que ultrapasse 1.200.000. Não há menção na Instrução Normativa da Receita Federal, tampouco em legislações de ordem tributária, quanto à exigência da apresentação do livro caixa detalhado pelas imunes e pelas isentas. Aí que vai mostrando outros casos aqui, outras situações, assim, continuação da explicação, e aqui o X390, ó, a origem dos recursos e a aplicação, né, e o resultado aqui, superávit ou déficit, que é o que a gente mostrou aqui, ó. Beleza? Ela se torna obrigada à entrega da ICF porque eles recebem recurso do governo, né? Daí eles têm que apresentar isso aí. Isso. Que é também, é a mesma, quer dizer, é a mesma não, né? Mas, tipo, é o mesmo tipo de raciocínio quando você começa a ver, por exemplo, que a legislação ela vai trazer situações onde ela vai obrigar a determinados, né, segmentos ali ao regime de tributação seu lucro real, né? É o caso de instituição financeira, que daí tem o dinheiro dos, né, dos correntistas, por exemplo, se for questão de um banco comercial, então os correntistas estão lá, então para que daí você tenha um controle, para que não aconteça situações que nem do Banco Santos, por exemplo, né, que teve a questão da intervenção, questão também para corretoras de valores, distribuidoras, seguradoras, todas elas é a questão do lucro real, para você, né, para que haja um acompanhamento de perto ali da receita. E aqui, que nem o William falou, também como ela recebe recursos públicos, o governo disse, beleza, né, imune, isenta, mas aqui, ó, quero tudo bem lançadinho aqui, explicando o que está sendo feito com os recursos. Quer ver? Deixa eu pegar aquele material que o William tinha comentado, que ele traz assim, ó. Quer ver? Aqui, ó. Aqui ele diz, né, que então isentas da ICF, que é o Simples Nacional, beleza. Mas ele diz assim, ó. Deixa eu ampliar. Para o gozo da imunidade, as entidades estão obrigadas a atender vários requisitos.
não remunerar os dirigentes, beleza. Aplicar integralmente o recurso no país. Aí, olha aqui, ó, manter a escrituração completa, apresentar a ECF em conformidade com a Receita Federal, senão ela vai ser desenquadrada ali, tá? Então, o governo diz assim, ó, beleza, mas, né, eu quero ter o monitoramento. Bloco Y, demonstrativo da receita, e aqui a gente está, ó, descendo, tá vendo? Ó, a gente está descendo aqui, ó, vendo as informações aqui. Y672, outras informações. Y800, outras informações. Aí ele diz, ó, esse registro permite que seja anexado um arquivo em formato RTF, que se destina a receber informações que devam constar da ECF, tais como demonstrativos, não previstos no layout, nos laudos e relatórios, o Y800. Bloco X, informações econômicas. Esse registro deve ser preenchido somente pelas PJs que têm direito à isenção ou redução de imposto de renda, reconhecido pelo órgão competente em virtude do exercício de atividades incentivadas. A PJ deve informar individualmente todos os benefícios fiscais a que teve direito e o seu respectivo projeto, para justamente, né, fechar ali a questão fiscal. É que Direx Bloco V apresenta instituições financeiras, o país, a moeda em quais houver as aplicações financeiras, investimentos e pagamentos de obrigações próprias do exportador. Informa o código, a descrição, os valores das aplicações financeiras. Bloco W, declaração país a país. A declaração país a país foi instituída em cumprimento ao compromisso acordado em âmbito internacional na ação 13.1 do projeto, sigla em inglês para a base Erosion and Profit Shifting, coordenando conjuntamente pelos países membros do G20 e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A OCDE, quando eu tive a respeito da OCDE em direito internacional, a gente não viu ali uma atuação tão forte. Depois eu comecei a ver, não só na questão, não na questão contábil, porque eu não estou na questão do direito internacional, né? Mas teve outras situações que eu fui observar, eu falei, agora não me recordo qual que era. Eu falei, poxa, que OCDE, que interessante, né? Porque quando você vai estudar, né, estuda a respeito da ONU, Unesco, né, que países compõem ali o G7, G8, G20, o que é a OTAN e tudo mais, aí você vê, tem umas assim que você olha e fala assim, né, Mercosul e tudo mais, será que é? E daí, realmente ali, né, e até devia estar maiúsculo ali, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Então, bem interessante, né? E aqui, esse aqui é a respeito do bloco W. Não sei, né, se vocês ali fazem ou tem a questão do bloco W, não estou tanto direito internacional, não trabalho em comércio exterior. Trabalhei por pouco tempo com comércio exterior. Quando fui concursado do Banco do Brasil, eu cheguei a trabalhar na agência de comércio exterior, mas meu negócio é agência, pessoa jurídica, se for, né? Hoje não estou mais no banco, fui para outros caminhos, mas comércio exterior é bacana, só que era muito dividido o trabalho. Então, por exemplo, não sei se acontece assim com alguns no escritório de contabilidade, mas no banco eu fazia uma operação específica. Era agência só de comércio exterior, era um andar inteiro do banco, não tinha muita movimentação, e você passa o dia inteiro fazendo o mesmo procedimento de forma repetitiva. Você não tem assim, né, não demandava. Então, eu tenho um aluno que é de ADM, que ele trabalha com comércio exterior, e ele veio me perguntar um dia no intervalo, foi até semana passada, e agora eu vi que a empresa está contratando agora mais algumas pessoas, ele até colocou num grupo de alunos, e está crescendo bastante, já era grande, já é enorme, né, a empresa, e daí eu sei que eu conversei com ele, falei, acho super legal, acho super interessante, mas no banco, né, no Banco do Brasil especificamente, como era muito grande, uma quantidade muito grande de operações, então tinha pessoas que ficavam só no câmbio, né, ou só importa, e tipo assim, você trabalha assim, trabalho com importação, especificamente tal situação.
É a mesma coisa que, não é o caso de vocês, mas é a mesma coisa quem trabalha na BRF. Na BRF, quem trabalha com comércio exterior, eles são divididos por células, e daí você ainda trabalha assim, vendo para tal região, e dependendo do tamanho, você ainda está segmentado lá dentro. Então, você acaba fazendo uma atividade pequena e você não tem essa visão ampla, né, que em algumas outras áreas você pega o processo do começo ao fim. No banco, eu tinha uma noção do processo por causa da faculdade e por causa do banco, tipo, Deus ser curioso, ir atrás e verificar. Mas, senão, a pessoa poderia entrar, né, é como se fosse uma linha de montagem. O cara faz só uma etapa do processo e não... Né, passa para outro e... Estou falando isso no início né, nos anos 2000 e pouco, então, no início do século 21, mas o banco estava num processo de digitalização. Então, no futuro próximo, você ia fazer tudo de forma eletrônica, que nem acontece hoje. Na época era super difícil, o pessoal comentava, como é difícil abrir uma conta. Né? Hoje em dia, o cara nem vai mais no banco e manda os documentos pelo aplicativo. Né? Então, vai mudando, né? Ó, aqui, composição do bloco W, informação sobre o grupo multinacional e entidade declarante, W200, declaração a país, 250, país a país, entidades integrantes, e W300, observações adicionais. Aí aqui, né, um pouco a respeito dos SPEDs. Então, o que a gente já viu, né? ECD, ECF, EFD-REINF, certo? E-social, a gente já conversou sobre isso, né? ECD, ECF hoje, claro que a gente está fazendo de uma forma mais simplificada, né? Apresentando os vários blocos, mas não entrando diretamente, tipo, fazendo, né? Vocês não estão digitando ou fazendo os lançamentos. Aqui a gente tem, né, essa questão dos e-documentos, que acho que é uma coisa que a gente poderia dar continuidade hoje, comentar a respeito deles hoje, a gente daí finaliza esses aqui. Na aula que vem a gente vai para EFD, ICMS e IPI, né? E aqui você tem toda a fiscalização, né? Que a fiscalização que ela vai utilizar como dados, né, os diversos documentos, né? Aqui dos transportes e tudo mais, do transporte, nota fiscal de serviço, nota fiscal, né, eletrônica, tem nota fiscal do consumidor. E aqui eu tenho, né, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Receita Federal do Brasil, né, Secretaria da Fazenda, Secretarias da Fazenda estaduais, né, e aqui o Data Warehouse. O cruzamento da Receita Federal ocorre com a entrega dos demais SPEDs, ou seja, verifica-se se a ECF está de acordo com os 12 SPEDs de contribuições do período, os 12 SPEDs fiscais do período, a DIRF do ano, a PERDCOMP, se for entregue, a ECD e a DCTF. O que é analisado? Então, assim, em cada um dos pontos, né? Isso aqui é de um material do CRC. Então, no SPED de contribuições, valor das receitas, base de cálculos de impostos, retenções por fornecedor. No fiscal, valor de receita total, devoluções, abatimentos. Né? Valor do ICMS, energia, estoques. Na DIRF e REINF, valor das retenções, PJ, PF, e distribuição de lucros. Na ECD, então a gente vê aqui, cada vez mais, né, tudo monitorado, controlado, né, fiscalizado. Lembrando que cada vez mais, né, se demanda um profissional mais habilitado e o sistema vai apontar para a gente, que nem a gente viu, né, vai ter as advertências e vai sinalizar. Vai sinalizar lá para o auditor, ó, esse ponto aqui, né, tem algo não está bem, né? Algo não está bem, algo não está correto. Beleza? Bacana. Deixa então. Estamos bem, né? Deixa eu comentar com vocês, pra gente, já que a gente estava aqui com essa tela, quer ver, ó? Deixa eu voltar aqui.
Ó, vamos aproveitar e vamos conversar. Deixa eu só vir para cá. E vamos conversar sobre aqui, ó, sobre os documentos aqui, ó, tá? Deixa eu apresentar aqui, aí a gente conversa sobre nessa nossa aula de hoje. Eu tenho só que depois postar esse material para vocês, tá? Então tá. Então, esse é um material bem pequenininho, coloquei, né, poucos slides, mas só para a gente situar o que é cada um deles, né? Então, aqui é o site, né, da Receita Federal do Brasil, do SPED, então SPED rfb.gov.br. Aí, quando a gente acessa o site, que a gente acessou hoje para mostrar ali a alteração, né, do vencimento da ECF do último dia útil de julho para o último dia de setembro, e se a gente acessando lá, em vez de falar de acessar, a gente devia acessar, né? Aqui, ó. Aqui, pronto, agora sim. Então, acessei o site do SPED. Aí, aqui nos módulos, ó, aqui ele mostra, ó, cada um deles, ó, tá? Nota fiscal de serviço, nota fiscal do consumidor, nota fiscal eletrônica, né, MDF, tá? Os downloads aqui da Receita Net, Receita BX, tá? Ok, e aqui tu consegue entrar nos portais, por exemplo, se eu quero entrar na Secretaria da Fazenda de Santa Catarina. Só clicar aqui, cruzar. Olha, já abriu aqui, ó. Nota fiscal eletrônica, Secretaria do Estado da Fazenda de Santa Catarina. Tá? Ó. Beleza? Tá ruim de ler isso aqui, né? Eu até pensei que eu tinha selecionado alguma coisa, mas não. Beleza. Então tá, vamos voltar lá. Então, aqui os vários módulos, né? De alguns deles a gente já conversou, que né, a gente já comentou, né? FDRIN, FIE Social, ECD, ECF. Aqui, conhecimento de transporte eletrônico, né? CTE, né? É um novo modelo de documento fiscal eletrônico instituído pelo ajuste, né? Aí que ele traz qualquer que poderá ser utilizado para substituir um dos seguintes documentos fiscais: conhecimento de transporte rodoviário, conhecimento de transporte por água também, né? De cargas, conhecimento aéreo, conhecimento de transporte ferroviário de cargas, nota fiscal de serviços de transporte ferroviário de cargas e nota fiscal de serviço de transporte quando utilizado em transporte de cargas. Então, assim, ó, o que é interessante? Quando a mercadoria ela vai ser transportada, né, ela vai também ter junto a questão do conhecimento de transporte. Quem trabalha com desconto de duplicatas tem uma preocupação, né, da questão desse conhecimento do transporte, para saber que realmente, né, existe a movimentação, ou até o seguinte, tem casos de transportadora que eles fazem, né, eles fazem o desconto dessas duplicatas. Então, eles apresentam aqui os diversos conhecimentos de transporte, tá? Por antecipação. Estou falando isso que eu tenho um amigo que ele é proprietário de factoring, né? Então, ele tem várias operações. E daí, dessas operações aqui, ele digamos, é feito um rastreamento que você consegue consultar, ok? Que nem você consulta uma nota fiscal eletrônica. Você consegue consultar para ver se realmente houve essa movimentação, né? Houve esse transporte, digamos, de uma fábrica, até pode ser da própria fábrica para a filial, mas ele tem o conhecimento de transporte, ou que teve uma comercialização e que tem essa movimentação da mercadoria. Esse CTE, professor, ele está sendo mais utilizado agora, né? Porque antigamente não era tão utilizado isso. Porque as empresas pegavam, tem uma filial aqui em Itapema, uma filial lá no norte do estado, lá não sei aonde, Sim. sei lá, Joinville ali, vamos supor, né?
Sim. E os caras pegavam, faziam uma nota aqui que o produto ia para outra, só para tipo baixar faturamento ou baixar as despesas lá para não ter, né, lucro tão alto da empresa. Faziam essas notas uma contra a outra e não emitiam o CTE. Agora a fiscalização também mais em cima, né? Sim. Tem que ter o CTE para eles vincularem ali a transação da nota fiscal de saída, o transporte, tudo certinho. Isso, daí confirma que realmente houve a movimentação, né? Que não teve só, digamos assim, a movimentação das notas. Sim, daí a mercadoria ficou aqui no estoque dessa empresa aqui, vendeu frio depois, né? Isso. E tá lá no estoque da outra empresa daí também. Isso. Não, e aqui, não queria comentar porque está sendo gravado, né? Mas teve um caso de um golpe grande e a comprovação de que a mercadoria saiu é justamente da consulta da CTS, né? E depois a empresa alegou que não tinha, que era tudo frio, só que teve toda a movimentação e tinha um funcionário interno da empresa. Isso deu uma situação, um rolo bem grande aqui na nossa região aqui, de dezenas de milhões aqui, com algumas empresas aí que fizeram os descontos. Conhecimento de transporte eletrônico ou outros serviços. Então, conhecimento de transporte eletrônico para outros serviços foi instituído, né? Aí aqui, qual que é o CNF, ali, 09/2007, tem por objetivo substituir a nota fiscal de serviço de transporte. Quando utilizada, daí aqui, né? Já que aqui é outro serviço, então ele traz agência de viagens ou transportador, sempre que executarem veículo próprio ou fretado, serviço de transporte intermunicipal, interestadual ou internacional, de pessoas. Transportador de valores e transportador de passageiro para englobar no final do período de apuração de imposto, documentos de excesso de bagagem. Aí vai entrar o outro transporte de mercadoria, né? Aqui a gente vê a questão da agência de viagem, excesso de bagagem, né? E transporte de pessoas. CTE é um documento de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar uma prestação de serviço de transporte, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte. Esse projeto, né, ele foi desenvolvido de forma integrada pelas Secretarias de Fazenda dos Estados e Receita Federal do Brasil, a partir do protocolo, aí tá, para ter mais informações, ele dá o site ali. O outro, né, documento auxiliar, conhecimento de transporte eletrônico ou de serviço. O DACT, que é o DACT-OS, é o documento auxiliar de conhecimento de transporte, é a representação gráfica simplificada do conhecimento de transporte ou de serviços, e tem função, dentre outras, de conter a chave de acesso, permitindo assim a consulta às informações na internet. E, no caso de transporte de pessoas, acompanhar a prestação de serviço. Manifesto eletrônico de documentos fiscais. MDFE é o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, assim como os demais, né? Para vincular os documentos fiscais transportados na unidade de carga utilizada, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização, né, de uso no ambiente autorizador. Finalidade: deverá ser emitido por empresas prestadoras de serviço de transporte para prestações com mais de um conhecimento de transporte ou pelas demais empresas nas operações cujo transporte seja realizado em veículos próprios, arrendados ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas, com mais de uma nota fiscal. A finalidade do manifesto, né, é agilizar o registro em lote de documentos fiscais em trânsito e identificar a unidade de carga utilizada e demais características de transporte. Você vai ter várias notas fiscais para o transporte. Aqui, nota fiscal, né, tem o Czinho ali, ó, nota fiscal de consumidor eletrônica, é um documento de existência apenas digital, né? A nota fiscal do consumidor eletrônica substitui a nota fiscal de venda ao consumidor e o cupom fiscal emitido por ECF. Portanto, é utilizada na venda do consumidor final. Ó, em operação
e sem geração do crédito do ICMS ao adquirente. Aí diz que é uma forma nova, né, que você não vai precisar usar papel, reduz custos, né, de obrigações acessórias ao contribuinte. A nota fiscal, essa era com C, nota fiscal do consumidor, a outra é nota fiscal de serviços eletrônica. Essa eu acredito que seja das mais comuns de se visualizar. Você vai no médico, vai alguma coisa, né? Geralmente o que eu recebo é a questão de notas fiscais de serviço eletrônico. Vou ver que estou comprando pouco, é só prestação de serviço. Né? Aí você recebe, né, a informação que nele menciona, é um documento de existência digital, então você recebe no seu e-mail. Recibo provisório de serviços, né? Então, a nota fiscal será gerada através de serviços informatizados, disponibilizados pela respectiva Secretaria Municipal de Finanças. Foi criado o recibo provisório de serviços, que é um documento de posse e responsabilidade do contribuinte, que deverá ser gerado manualmente ou por alguma aplicação local, possuindo uma numeração sequencial, crescendo e devendo ser convertido em nota fiscal de serviços, perdão. Aí eu tenho a nota fiscal eletrônica, não tem nem o C e nem o S, emitida e armazenada eletronicamente, com o intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços no campo de incidência do ICMS, cuja validade jurídica é garantida por duas condições. Uma delas é a assinatura digital e a outra é a autorização de uso. Né? O que acontece é assim, ó, sabe aquela empresa que já nem existia mais e tem aquele bloco de notas e a pessoa emite nota fiscal? Né? Isso é uma coisa que nunca deveria existir. Mais uma vez eu fiquei sabendo de uma pessoa que já, tipo, ele precisava emitir uma nota fiscal lá para receber um valor, o cara pegou um bloco de notas e emitiu a nota, a empresa nem existia mais, né? Hoje em dia tudo eletrônico, obviamente, quando fosse passar na contabilidade da Zebra, a pessoa recebeu, já faz bastante tempo também, né? Mas assim, ó, o que acontece? Para emitir a nota fiscal eletrônica, você tem que ter autorização de uso. Então tem que estar, né? Não digo que tem que estar, digamos, com os pagamentos, né, com o pagamento de tributo em dia. Que eu acho que mesmo estando com o pagamento de tributos em atraso, ele ainda consegue autorização para emissão de notas. Vou perguntar para o meu amigo Jean, que está aqui conosco, né? Oi, Jean, quando é que, não sei se também é do teu setor, né, ali do coisa, mas como tu és mais ali por dentro, ali na prefeitura de Itapema, né, ele poderia estar com tributos em atraso e ele continua ainda conseguindo emitir, né? Quando é que ele vai bloquear ali da emissão da nota fiscal? Se o Jean estiver conosco. Beleza. Fazer que nem... Acho que é só... Faz a abertura ali do CNPJ, faz o cadastro na prefeitura e na Secretaria da Fazenda, né? Que é consumidor para comércio. Sim. Ou serviço na prefeitura. E daí pode emitir nota quando quiser. Não tem impedimento. Sei, mas deveria ter um momento que ele deveria não conseguir emitir, né? Eu só não sei quando que aconteceria isso dele não emitir. Seria só se ele tivesse com um problema no CNPJ. Por não ter os alvarás, alguma coisa assim. Mas não sei. Isso é. Mas de ficar devendo os tributos. O Vinícius Segues falou assim, ó, no fim do exercício. O Segues me falou um negócio interessante. Mas acho que não tem. Não, isso, mas o que o Segues falou, ele tem um fundamento que é bem interessante. Para quem nunca fez ou para quem já fez, sabe. O que acontece? Eu tinha a nota fiscal aqui de Blumenau, né, com a empresa. E cada vez que fechava o mês, ele tinha que fazer o fechamento para daí eu gerar para o mês seguinte. É isso, né, Segues? O que o Segues está querendo dizer que não é que a pessoa perde autorização de uso, mas ele faz tipo o fechamento do mês, consolida o período, isso. Tem que consolidar o período. Não faço fiscal, daí não sei.
Mas é legal. Assim, do período 5, para você poder emitir a nota no mês que vem, você tem que ir lá consolidar o período anterior para daí abrir o próximo. Pode ser por isso mesmo. E eu tinha a emissão de nota fiscal de prestação de serviços, que daí eu emitia, né? Aí eu emitia a nota, daí quando eu emiti no outro mês, ele, tipo, dava um erro. Aí justamente tinha que fazer o que o Sr. Guedes falou, que é bem simples, na verdade, né? É só acessar lá e dizer, não, faturamento, sei lá, fechar lá o que é o que o Sr. Guedes falou, consolida o período, aí já consegui emitir. Isso, prestação de serviços. Prestação de serviço, que eu estou falando, isso mesmo, legal. No caso que eu estou comentando ali, da consolidação prestação de serviço, tá? Autorização de uso, eu nunca vi, não saberia dizer, até interessante para dar uma pesquisada o que impossibilitaria. O que o William falou, eu acho que é bem isso mesmo. Por exemplo, uma situação que daí ele perdeu o alvará, se ele não tem o alvará, ele não poderia estar atuando, né? Ou alguma situação assim. Aí poderia, né, cortar ali a questão da emissão das notas. Interessante. Legal. Ó, aí aqui, né, o fluxo da nota fiscal eletrônica. Então, gera a nota, né, no XML, validação, tem a visualizadora aqui, ó. Aí tem, né, é encaminhado, vai para o sistema, né, depois tudo para o SPED, ó, SPED, receptão e consultas através do web service, que está tudo lá na nuvem. Aí o que eu fiz? Olha, o formato, né? Formato XML da nota fiscal, perdão. Certificado digital, né? A1, A3. E aqui, ó, eu coloquei só a título de informação, né? Não vou cobrar esse detalhamento, mas ele fala aqui, ó. Aqui ele vai trazer, ó, quem que é o emitente, qual que é o produto, né? Então, quer ver? E imposto aqui, ó, os impostos envolvidos. Então, eu coloquei a imagem e eu detalhei nos slides. Então, por exemplo, nos próximos slides, ele vai justamente mostrar a mesma imagem, mas tentando escrever um pouco mais, ó. Então, aqui, ó, grupo que contém as informações da nota fiscal eletrônica. Depois, lá em cima, letra B, ó, informações de identificação da nota fiscal eletrônica. Ali, ó, C e D, identificação do emitente. Depois D, informações do fisco emitente, o exclusivo do fisco. Aí depois, bem detalhado, né? O E, identificação do destinatário. Aqui, cadê minha seta? Identificação do destinatário da nota fiscal. Produto ou serviço. Aí tem aqui, ó. Detalhamento de produtos ou serviços. M, imposto. E tá vendo tipo os bloquinhos, né? A, B, C, D, W. Grupos totais. Grupo de valores totais da nota fiscal. Deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens. N, informações do ICMS, da operação própria e substituição tributária. I, produto ou serviço da nota fiscal. Então, não vou cobrar esse detalhamento aqui de vocês, né? Mas é interessante para saber ali, né, cada um aqui dos dados aqui em relação à nota fiscal. Beleza? Então, a gente falou, né, do conhecimento de transporte e falamos um pouco a respeito da nota fiscal do consumidor, nota fiscal de serviço, nota fiscal eletrônica, e com isso a gente conclui a nossa conversa. Deixa eu tirar minha apresentação aqui. Com isso daí a gente conclui a nossa conversa sobre ECF e dei uma detalhada, é claro, uma conversada rápida com vocês a respeito, né, da nota fiscal eletrônica e conhecimento de transporte. Pode falar, William. Da emissão da nota fiscal ali, sim. Eu acho que assim, a empresa tem um período que nem na junta comercial lá. Se a empresa não faz uma alteração no cadastro durante 10 anos, a empresa fica inapta daí, perante a Receita Federal, né? Uhum. Aí acho que a partir disso ela não consegue mais emissão de nota. Daí vai ter que fazer declaração de inatividade, essas coisas, tudo para poder regularizar a empresa de novo. Sim. Aí corta a questão, né? A gente tem muitas situações, porque o que acaba acontecendo bastante é assim, ó, o empreendedor, né, ele monta lá o negócio, aí depois ele começa a botar os pés pelas mãos, aí ele desaparece da contabilidade, não... Aí, porque anos atrás a pessoa não conseguia dar baixa, né? Então eu já vi situações que a pessoa nunca deu a baixa,
até que ela se tornou inapta ali, daí tem umas que até aparece no site do CNPJ ali, que ela, eu não sei se aparece, eu tô ficando doido já, mas que diz que ela não enviou as declarações que ela menciona, que eu acho que no próprio, posso estar muito enganado, mas acho que até no próprio site, e só que depois, com o tempo, e tendo em vista isso que acontecia, foi feita uma alteração e é possível o empresário ou o sócio, né, ele fazer a baixa voluntária da empresa. Só que ele se responsabiliza pelo passivo, né? Mas mesmo assim, eu vejo acontecer bastante. Eu estou com uma situação agora, por exemplo, né, que pedi a justiça gratuita do cliente e na contestação a outra parte disse que ele é um empresário, dono de muitos negócios, né? E no caso dele ali, o cara quebrou, o cara financeiramente quebrou e ele fez a baixa das empresas. Daí eu tenho ali as baixas, mas de forma geral, quebrou em termos assim, né? E na verdade, de forma geral, o que acontece é que o cara desaparece e não faz mais nada. E ali ele deu a baixa, tem a baixa voluntária. Inclusive abriu o prazo agora, eu vou apresentar a réplica ali da contestação ali, onde eles apresentaram as informações de empresário. Aí trouxeram umas fotos mentirosas também, umas fotos de 2016, o cara colocou como se fosse tirada 8 horas atrás, dizendo que o cara estava viajando e aproveitando o dinheiro, né? Beleza. Senhores, o William queria comentar mais alguma coisa. E eu não falei nada sobre a Danf também, né? Tem a questão da Danf. Beleza. Então, assim, a gente teve a oportunidade de conversar rapidamente sobre o assunto. É claro que é bastante informação para a gente trocar assim né, em pouco tempo. Qual que é meu objetivo agora? Sobrou poucos minutinhos, mas eu queria pedir para vocês o quê, né? A gente conclui a apresentação, eu vou postar esse material no sala de aula, porque tem, acho que uma parte do material eu tenho, outra parte que é essa de hoje, da nota fiscal, eu não tinha postado, vou postar esse material e vou deixar com que vocês tenham esses 10 minutinhos extras ali, para que vocês consultem lá perguntas frequentes da Receita Federal. Hoje eu não vou trazer nenhum tipo de questionamento para vocês. Semana que vem a gente vai falar a respeito do EFD e ICMS, e daí já vou trazer o exercício ali que é as questões para já valer para a nossa M2, tá bom? Quero agradecer a participação de todos vocês, desejar uma excelente semana, e semana que vem a gente está firme e forte aí. Beleza? Valeu, abraço, pessoal, tudo de bom.